vamos falar de saúde da mulher, já por aqui, Dr. Cristóvão Andrade, para tirar as dúvidas. Nós vamos falar sobre o que leva a mulher a ter dificuldade no caso de orgasmo. Quais as causas, o que é que pode ser, né? O que é que pode estar por trás disso? Aparentemente, eu já ouvi o pessoal falar muito, acontece mais com mulher essa dificuldade de chegar ao orgasmo. No homem, o pessoal fala muito da dificuldade de chegar à ereção. Mas tem a mulher que tem um tempo normal, começando já por aí. Qual é o tempo médio para que os dois, né, cheguem ali ao orgasmo? Olha, Léo, falar de orgasmo, obviamente, é um tema bastante polêmico, né? E certamente atrai bastante a atenção. Não existe estabelecido um tempo médio, né? Na verdade, cada pessoa tem uma peculiaridade, uma individualidade e, obviamente, também cada casal tem o seu perfil, né? Então, não se pode estabelecer um tempo médio, né, para o homem ou a mulher chegar ao orgasmo. No caso do homem, né, se sabe Mas ninguém que... passa assim, né? Ninguém... Deve ter algum... Porque, vamos supor, alguém diga, fulano só chegou ao orgasmo só depois de 40 minutos. Isso aí também não existe. Não, assim, Existe, quando o não homem sei. chega ao orgasmo de uma forma muito rápida, né, que de certa forma acaba prejudicando, não é, o desempenho da atividade sexual, às vezes o homem ele pode ter um diagnóstico de orgasmo precoce, né? Está muito relacionado à ansiedade, né? Exatamente. Isso está associado à ansiedade. Às vezes o homem chega a atingir, né, o ápice, né, o orgasmo, imediatamente após haver a penetração ou até mesmo antes de haver a penetração. Né? Isso obviamente é uma doença, é uma patologia, né? Não diremos que é uma doença, é um transtorno e que merece obviamente os cuidados de um especialista que é urologista, entendeu? Na maior parte das vezes, né, o homem ele pode, né, se estiver tranquilo, conseguir controlar, né, essa chegada ao orgasmo e pode atingir quando tiver um ápice de prazer, entendeu? Agora, o que é que pesa mais, tanto na parte assim do psicológico, quanto na parte até outros motivos relacionados, não sei, à saúde, né? Que faz com que a mulher ela tenha dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Porque eu estava lendo a situação de um casal onde ele estava encarando esse problema, buscando tratamento, e ele relatava que antes dela, que outras mulheres com que ele se relacionava chegavam ao orgasmo. Isso já ele dizendo, olha, isso pode apontar que o problema não esteja necessariamente em mim, né? No caso da mulher, o que é que pode impedir? Olha, Léo, primeiro a gente tem que entender, né? Acho que isso é muito importante, que cada pessoa é diferente da outra, né? Cada pessoa tem um desempenho, uma característica de desenvolvimento a nível sexual, entendeu? Então, como já se falava o professor Simar Coutinho de uma forma bastante clara, né? Nem toda mulher vai conseguir chegar ao orgasmo. De uma forma geral, o professor Simar Coutinho, que é um especialista nessa parte aí de ginecologia e reprodução humana, ele costumava dizer que de 100 mulheres, né, um terço delas consegue chegar facilmente ao orgasmo, né? Um terço quase nunca chegará ao orgasmo, não atingiria o orgasmo, e um terço pode chegar ao orgasmo quando adequadamente estimulada, quando em um ambiente acolhedor, quando está bem com o parceiro, né? Então o orgasmo não é uma sensação que todas as mulheres vão experimentar rotineiramente. Tem uma pesquisa mostrando que 26% das entrevistadas nessa pesquisa alegavam que não chegavam, que tem dificuldade para chegar ao orgasmo. Então, o fator menopausa influencia? Sim, o fator menopausa pode influenciar. Então, Léo, a primeira coisa que é importante ter noção é isso. As pessoas são diferentes. Então, se você ouve a sua colega falar que toda relação, ou quase toda relação, chega ao orgasmo, e a outra mulher ela pode chegar ao orgasmo de vez em quando, não significa que uma tem um problema, entendeu? Apenas elas podem ser diferentes, né? A gente sempre costuma, Léo, do ponto de vista da ginecologia, também desmistificar um conceito, né, que nós chamamos de ditadura do orgasmo, né? Ditadura do orgasmo é acreditar que a relação sexual só foi boa se chegou ao orgasmo, né?
Tem muitas mulheres que acham, e chegam ao consultório até referindo isso, olha, se eu não chegar ao orgasmo, para mim é como se eu não tivesse tido relação. Então isso não é uma verdade, né? Isso se chama, né, no meio científico, meio ginecológico, de ditadura do orgasmo. É quando a mulher tem um pensamento um tanto quanto rígido, um tanto quanto engessado, e isso dificulta até o próprio desempenho sexual dela. Porque a relação sexual, ela envolve um conjunto de sensações, é um momento, né? Onde existem as preliminares, onde durante o próprio ato sexual o casal pode experimentar diversas sensações de prazer e, obviamente, né, no ápice, no cume, né, dessas sensações, chega-se ao orgasmo. Mas se às vezes a mulher não atingiu o orgasmo, Léo, se houve preliminar, se houve um bom relacionamento, às vezes o pós-relação também, obviamente, é agradável, não é? A mulher, ela deve trabalhar esse conceito de que não é toda relação que se vai atingir o orgasmo. Senão a paciente fica com esse tipo de frustração, eu diria, né? Se não aconteceu o orgasmo, não deu certo, né? Então, isso que você perguntou da menopausa, sim. A menopausa é uma mudança hormonal muito importante na vida da mulher, não é? Ela está na fase reprodutiva, com seus ovários produzindo hormônios, e ela vai entrar numa outra fase da sua vida, que é a menopausa, né? As pessoas costumam chamar de terceira idade, né? Onde a produção hormonal vai se alterar, vai modificar essa produção hormonal, e muitas vezes aí vão estar associados sintomas, né, de redução do desejo sexual, algum grau de angústia. Algumas pacientes se sentem com distúrbio do sono, calores. Então é uma fase que há uma mexida realmente importante no quadro emocional e físico da mulher. E isso pode, não é, contribuir para que haja uma diminuição do desejo sexual e, consequentemente, também uma diminuição da capacidade de chegar ao orgasmo. Doutor, infecções vaginais, doenças do colo do útero, situações assim como diabetes, né, alterações hormonais que o senhor falou, essas situações pesam muito? Influenciam? Sim, Léo, de certa forma sim, né? Se a paciente tem alguma infecção vaginal que possa, ou no colo do útero, levar a desconforto na relação, a dor, não é? Isso poderá, obviamente, não só comprometer a paciente a atingir o orgasmo, mas como comprometer, de uma forma geral, o próprio desempenho da relação sexual, né? Paciente, às vezes, que tem odores, né, que sejam desagradáveis ao parceiro, né, causado normalmente por infecções ginecológicas, né? Isso tudo pode comprometer. Na verdade, Léo, o conceito que eu quero passar é que o orgasmo, não é, ele é multifatorial, né? Primeiro que ele às vezes depende de uma predisposição ou de uma facilidade, né, que essa paciente, que essa mulher pode ter de chegar ou não. E daí nós poderíamos, de certa forma, encontrar mulheres que têm muita facilidade de chegar ao orgasmo e até o atingem quase todas as relações sexuais, e nós temos em outro extremo mulheres que não chegam ao orgasmo ou que raramente chegariam ao orgasmo. Então a gente tem que entender a paciente como o perfil dessa paciente. E é multifatorial, Léo, porque depende de várias coisas, né? Existe uma frase que eu pessoalmente costumo às vezes citar para paciente, que é uma frase, né, que eu aprendi na faculdade, que falava o seguinte, que fazer sexo é como escrever poesia. Só se consegue fazer quando está tranquilo. Então, a atividade sexual, ela é multifatorial. Depende da que a paciente, que a mulher, esteja com um parceiro, de certa forma, que haja uma afinidade, né, que possa acolhê-la, que haja um tempo, né, para se investir em preliminares, que não seja uma atividade sexual rápida e apressada, que ela esteja bem psicologicamente, isso é importante, entendeu? Às vezes uma mulher até que tem um bom potencial de chegar ao orgasmo, mas se ela passa por um transtorno emocional, se ela está ansiosa, se ela está com algum problema familiar no trabalho, de relacionamento, no próprio relacionamento, se o relacionamento passa por algum grau de angústia, de fragilidade, né? Problema com o filho, entendeu? Tudo isso pode fazer com que psicologicamente essa paciente seja afetada ou incomodada, e esse potencial, né, essa capacidade de atingir o orgasmo será também diminuída, entendeu? Antidepressivos, diuréticos, medicação para úlcera gástrica, isso pode influenciar também? Ou até mesmo anticoncepcionais? Sim, Léo, uma boa pergunta. Tem um peso? Sim. Os anticoncepcionais, alguns deles, eles podem cursar com a diminuição do desejo sexual, principalmente uma classe de injetáveis que se usa a cada 3 meses, né?
Então a paciente pode referir que o desejo sexual diminuiu, né? Que deu uma esfriada, vamos assim dizer. Aí o profissional tem que avaliar e ponderar a troca até desse método contraceptivo, entendeu? E a outra pergunta foi em relação a antidepressivos. Sim, de uma forma geral, medicações chamadas de psicotrópicas, né, que são antidepressivos, medicações para dormir, né, como benzodiazepínicos, né, eles podem afetar o funcionamento, né, cerebral, chamados psicotrópicos, e eles podem interferir às vezes na atividade sexual, no desejo, entendeu? Então, e também, obviamente, paralelamente, interferir nessa capacidade da mulher atingir o orgasmo. A flacidez vaginal influencia? Aí eu já lhe pergunto se tem aquele caso de eu depois de um parto, né? Até que ponto isso pode influenciar, já que o pessoal fala que quando a vagina está mais flácida, a sensação de penetração do pênis, no caso, ela é menos intensa? Sim, isso está ligado, Léo, na verdade, normalmente, às mulheres que têm histórico de parto normal, né? Então, durante o parto normal, pode haver uma ruptura, né, da musculatura e das estruturas que compõem o períneo, né, que é essa região que divide a região vaginal do ânus. Essa região se chama de períneo, né? É uma região que tem uma estrutura muscular. Então, se a paciente teve um parto, né, principalmente se ele não foi um parto bem assistido, se ele for um parto com feto grande, isso pode lacerar e romper parte do períneo e a paciente ficar depois com a região vaginal flácida, né, folgada. Isso nós chamamos de ruptura, né? E para esse tipo de situação, normalmente se indica uma cirurgia de plástica vaginal, que não é normalmente uma cirurgia embelezadora, não é como alguns pacientes pensam, mas é uma cirurgia funcional que busca corrigir essa flacidez dessa musculatura. Então, se a paciente tem essa flacidez, geralmente causada por histórico de parto normal, ela pode sim cursar com a sensação de folga na relação, né? Com a sensação diferente, né, à penetração, e isso obviamente vai diminuir o prazer, diminuir a sensação de bem-estar, além de que dá à paciente, Léo, uma sensação de insegurança, né, de baixa estima, né, porque ela não se acha às vezes apta, né, para uma boa atividade sexual, e obviamente isso compromete o psicológico. Se a paciente tem baixa estima, seja em qualquer circunstância e por qualquer fator, né, essa estima baixa compromete o desempenho sexual da paciente. Para a gente fechar aqui, o prazer sexual pode variar de acordo com o ciclo menstrual? Sim, isso pode variar de alguma paciente para outra, né? Inclusive tem algumas pacientes que referem, né, até um aumento do desejo na fase da ovulação, né, devido a algumas mudanças hormonais, que seria a fase mais interessante para que isso acontecesse, devido à questão da possibilidade de gravidez. E até algumas pacientes, Léo, de forma até paradoxal, referem um aumento do desejo até quando estão menstruadas, né, que deveria ser uma fase onde a paciente não deveria estar com desejo tão alto, mas algumas pacientes podem referir isso. Alguma contraindicação em relação a isso? A pessoa está menstruada e ter a relação sexual? Não há uma contraindicação, não é específica, né? Apenas vai se tornar tanto quanto mais desconfortável, né? Recomenda-se, obviamente, se usar um preservativo, né? Se ter cuidado, não é, com as questões higiênicas, mas não se pode dizer que seja contraindicado, que faça mal ter relação durante o ciclo menstrual. Doutor, muito obrigado. O tempo estourou, mas o tema é interessante, que a gente pode estender para outro programa. Eu que agradeço, Léo, e sempre aqui, né, num programa Saúde da Mulher, tirando dúvidas, discutindo temas polêmicos, interessantes e, de certa forma, buscando contribuir com o conhecimento, né, Léo, do público em geral.